Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sankofa Podcast. Hoje vamos conversar sobre duas leis muito importantes para a educação brasileira, as leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Talvez você já tenha ouvido falar esses números em algum momento na escola, informações ou debates sobre educação. Mas afinal, o que essas leis significam na prática? E por que elas são tão importantes para a construção de uma sociedade mais justa e consciente? Vem com a gente entender melhor. A Lei 10.639 foi criada em 2003 e tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Alguns anos depois, em 2008, a Lei 11.645 ampliou essa proposta, incluindo também a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas. Essas leis alteram a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reconhecendo que a história do Brasil não pode ser contada apenas a partir de uma visão eurocêntrica. Durante muito tempo, os livros didáticos invisibilizaram ou estereotiparam povos negros e indígenas. Muitas vezes, esses grupos apareciam apenas associados à escravidão ou ao passado, sem destaque para suas contribuições culturais, sociais, científicas e políticas na formação do nosso país. As leis surgem justamente como uma forma de reparação histórica e valorização das identidades afro-brasileiras e indígenas. Mas é importante entender que essas leis não falam apenas sobre conteúdos escolares, elas falam sobre respeito, pertencimento e combate ao racismo. Quando estudantes aprendem sobre a riqueza das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, eles passam a enxergar a diversidade como parte essencial da identidade brasileira. Além disso, estudantes negros e indígenas podem se reconhecer positivamente na história, fortalecendo sua autoestima e identidade cultural. Segundo pesquisadores da área da educação, essas leis ajudam na construção de uma educação antirracista, capaz de enfrentar preconceitos históricos ainda presentes na sociedade brasileira. Mas apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios para que essas leis sejam realmente colocadas em prática. Muitas escolas ainda trabalham essas temáticas apenas em datas específicas, como o Dia da Consciência Negra ou o Dia dos Povos Indígenas. Especialistas chamam isso de pedagogia do evento, quando o tema aparece só em momentos pontuais e não ao longo de todo o ano letivo. Outro desafio é a formação dos professores e a falta de materiais didáticos adequados. Mesmo depois de mais de 20 anos da Lei 10.639, pesquisadores apontam que ainda existem desigualdades e dificuldades na implementação dessas políticas educacionais. Por isso, discutir essas leis continua sendo algo urgente. Mais do que ensinar conteúdos, a Lei 10.639 e 11.645 nos convidam a construir uma educação mais democrática, inclusiva e humana. Uma educação que reconhece as vozes que foram silenciadas ao longo da história. Uma educação que valoriza as raízes africanas e indígenas, presentes na música, na culinária, na linguagem, na religiosidade, na ciência e em tantos outros aspectos da cultura brasileira. E, principalmente, uma educação que ensine respeito às diferenças. E chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que essa conversa tenha ajudado você a compreender a importância das leis 10.639 e 11.645 para a educação e para a sociedade brasileira. Porque conhecer a nossa história de forma plural é também um passo importante para transformar o presente e construir um futuro com mais igualdade. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.